Há um silêncio diferente, não aquele que traz paz, mas o que denuncia uma ausência. O céu continua no mesmo lugar, mas a sensação é que os céus fecharam as cortinas. Você ora, continua clamando, mas a resposta parece não vir. É como se aquilo que antes fluía com facilidade, agora estivesse sendo bloqueado por algo invisível. E nesse vazio, onde o Espírito já não se move da mesma forma, nasce uma urgência divina. É tempo de reconhecer que eu, o Senhor, coloquei um limite. E quando o Espírito reconhece um limite, ele não recua por fraqueza. Ele muda a forma de agir para não ferir a aliança. Eu não deixei de amar, não abandonei, não me afastei como quem desiste. Mas há momentos em que, por zelo, o meu espírito para de sussurrar e começa a observar. Porque se eu continuo insistindo, enquanto teu coração está distraído, tua alma corre o risco de se acostumar com o sagrado e perder a reverência. Por isso, agora o agir é diferente. Não é mais com o calor de uma brisa suave, mas com o peso da ausência. É nessa pausa que muitos me percebem. É quando eu deixo de empurrar que você começa a se perguntar: o que aconteceu? Esse vazio não é abandono, é estratégia. É o modo como eu ensino aos meus filhos que a minha presença não é um direito, é uma graça. Se isso está mexendo contigo, deixe nos comentários. Eu reconheço que preciso voltar para a presença. Esse simples gesto pode ser a chave de um recomeço. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Salmo 51, 11. Filho, filha, você que acorda e logo sente o peso das responsabilidades, que carrega os cuidados de outros sobre os ombros, que vive se doando e quase não recebe retorno. Eu vejo como teu coração tem ficado endurecido por dentro. Você ora pelos teus e intercede por aqueles que nem sabem o quanto você clama por eles. Mas há algo em você que começou a esfriar, sem que você percebesse. E o Espírito Santo, que antes te impulsionava a seguir, mesmo em meio à pressão, agora aguarda uma resposta. Porque ele reconheceu o limite, não do tempo, não das promessas, mas do espaço que você tem dado a ele. Eu te pergunto em amor, onde foi que você começou a caminhar sozinho, mesmo dizendo que me seguia? Aquele cansaço que te faz querer ficar mais tempo em silêncio, aquela pressa que te impede de ouvir uma mensagem até o fim, aquele sentimento de que já ouviu tudo, já sabe tudo. Isso são sintomas de um coração que está operando sem a força do Espírito. Porque há coisas que você só vai vencer com sensibilidade espiritual. E quando o Espírito se cala, o discernimento fica turvo. As escolhas se tornam perigosas. Você começa a confiar mais nas opiniões dos vizinhos, nos conselhos dos que zombam da fé, nas comparações com os da igreja, do que na voz que um dia te guiou com precisão. Mas o meu Espírito ainda está aí. Só não está mais se movendo como antes, porque ele viu o limite, e eu não vou invadir aquilo que você não quer mais oferecer. Deixe nos comentários, se for o teu coração. Eu quero que o Espírito volte a agir como antes. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5:19. Você sabe o quanto já fui paciente contigo. Eu esperei enquanto você dava prioridade a tantas coisas: família, trabalho, discussões que não levam a nada. Enquanto isso, o altar do teu coração foi sendo desfeito, um tijolo de cada vez. Primeiro vieram os intervalos nos jejuns, depois os atrasos nos cultos, em seguida a pressa para sair da presença. E por fim, você até começou a assistir tudo com o celular na mão, distraído com notificações, mesmo enquanto ouvia minha palavra. O Espírito Santo viu isso. Ele não te puniu, ele apenas reconheceu o limite. E ao invés de confrontar com força, ele decidiu se mover de outra forma, em silêncio, esperando você sentir falta dele. Lembra de Sansão? Ele achou que o Espírito sempre estaria com ele, que bastava sacudir-se como antes e o poder viria. Mas o Espírito já tinha se retirado, porque Sansão ultrapassou o limite.
não do erro, mas do arrependimento. Ele brincou demais com o sagrado. Não é o que você faz de errado que me afasta, é quando você para de se importar com o que está errado. Você sabe, você sente, não precisa de ninguém te apontando o dedo, porque lá dentro o Espírito já havia sinalizado, já havia tocado de leve, mas o toque foi ignorado. E então ele mudou a linguagem. Já não é toque, é silêncio. Há pessoas do seu convívio que já não entendem mais teu comportamento, porque você sorri, mas está frio por dentro. Você fala de fé, mas já não sente o mesmo fogo. E esse conflito é real, porque quem já andou no Espírito não consegue se satisfazer com religião. Mas a boa notícia é que ainda há tempo. Eu estou aqui e o Espírito ainda deseja voltar a agir, mas não como antes. Ele quer fazer algo novo, diferente, profundo, algo que não dependa da emoção, mas da decisão. Filho, ouça-me com toda a atenção agora. Você se lembra de Bartimeu? Aquele homem estava à beira do caminho, esquecido por muitos, limitado pelas circunstâncias, acostumado a depender dos outros, mas dentro dele ainda havia algo que ninguém conseguiu arrancar, a fé de que eu podia mudar a história dele. Quando ele ouviu o que eu estava passando, ele não ficou em silêncio. Ele gritou, mesmo quando tentaram calá-lo, ele gritou mais alto, porque quem realmente crê não deixa o medo, a vergonha ou a opinião dos outros impedir uma resposta. E foi naquele clamor insistente que eu parei. Preste atenção nisso. No meio da multidão, eu parei por causa de um homem que decidiu responder com fé. E hoje eu te pergunto, o que está tentando calar a tua fé? O medo, a dúvida, o pensamento de que não vai mudar? Bartimeu poderia ter permanecido parado à beira do caminho, mas ele escolheu responder. E foi essa resposta que mudou tudo. Filho, se esta obra tem sido a minha voz te alcançando, fortalecendo tua alma e sustentando teu coração, então não permaneça apenas observando. Assim como Bartimeu clamou e respondeu ao meu chamado, responda você também. Desça agora até o primeiro comentário fixado. Toque no link azul. Faça o teu ato de fé neste momento, porque muitos me ouvem, mas aqueles que respondem com fé vivem aquilo que outros apenas desejam. Bartimeu saiu daquele dia enxergando, porque a fé dele não ficou presa dentro do coração. Ela virou ação. Se você crê, toque agora no link azul, porque eu ainda paro para aqueles que me respondem com fé. Espírito em movimento, mas houve um momento em que ele viu que não havia mais espaço e ele reconheceu o limite. Filhos meus, como Micaías, o profeta, sofreram por falar o que era verdadeiro. Enquanto todos profetizavam vitórias, ele se manteve firme na direção do Espírito. E mesmo sendo desprezado, não cedeu, porque há um preço em manter-se sensível à voz divina. Você precisa saber disso. Nem todos vão entender suas escolhas quando você permitir que o Espírito volte a te conduzir. Alguns vão zombar, outros criticar. Até gente da igreja vai dizer que você está exagerando. Mas é melhor ser criticado por ouvir ao Espírito do que ser elogiado por agradar ao mundo. E é nesse ponto que eu quero te trazer de volta. Ao discernimento, à sensibilidade, ao zelo. Não estou te condenando, estou te despertando, porque eu sei o que plantei em ti, sei da tua essência. Sei que por mais que o tempo tenha endurecido algumas partes, ainda há uma raiz viva esperando o toque certo para florescer. E esse toque não virá de fora. Ele começa por dentro quando você diz: Senhor, eu te quero de volta, não pelo que fazes, mas por quem és. Isso muda tudo, porque quando o Espírito encontra esse tipo de coração, ele não só volta a agir, ele transforma tudo ao redor. O que te impede de dar esse passo hoje? A vergonha, o medo de não conseguir manter, o receio de ser visto como radical? Não importa. O que importa é que o Espírito já reconheceu o limite.
mas ele ainda te deseja. Ainda há tempo, ainda há esperança, ainda há um chamado ecoando dentro de ti. E se você ouviu essa mensagem até aqui, não foi por acaso, foi o Espírito te atraindo de novo, de forma diferente, porque o que ele quer fazer agora não será como antes, será mais profundo, mais verdadeiro, mais duradouro. Você tem carregado responsabilidades que ninguém vê. Pessoas se apoiam em você, mas não percebem o quanto isso pesa. E mesmo assim, você continua. Se doa, sustenta, intercede. Mas houve um momento em que, no meio da entrega, algo começou a perder o brilho. Não por fraqueza, mas por falta de renovo. O espírito já não encontra o mesmo espaço, porque tua alma se apertou. Estás forte por fora, mas comprimido por dentro. E é nesse ponto que o Espírito deseja agir diferente. Não mais para te mover, mas para te reabrir. O teu coração foi ficando mais analítico. Antes você apenas obedecia, agora calcula tudo. Antes você ouvia e respondia, agora pondera, demora, adia. Não porque perdeu a fé, mas porque acumulou perguntas demais sem respostas. E é exatamente aí que o Espírito muda o método. Ele não grita para te convencer, ele se recolhe para provocar sede. E quando o coração começa a sentir falta do que não percebe mais, é sinal de que está pronto para receber de novo, mas de um jeito mais maduro, mais profundo, mais consciente. Quantas vezes você decidiu pelo certo, mesmo sem aplausos? Quantas escolhas fez por fidelidade, enquanto outros escolhiam atalhos? Eu vi quando preferiu a paz do silêncio à razão do argumento. Vi quando foi desacreditado e mesmo assim permaneceu. E sabe por que isso importa? Porque o Espírito se move com força onde há coerência, onde há constância mesmo sem plateia. Não é nos palcos da fé que ele mais opera, mas nos bastidores da obediência. Aquele lugar onde você se manteve de pé, mesmo sem sentir, mesmo sem ouvir. Se você continua ouvindo até aqui, é porque algo dentro de você se alinha com o que estou dizendo. E isso não é coincidência, é sintonia. É porque ainda há um fogo escondido que não foi apagado. Ainda existe um altar que só precisa de uma faísca para voltar a brilhar, mas não com o mesmo tipo de brilho. Agora será mais sereno, mais estável, mais verdadeiro, porque o Espírito não está buscando emoção, ele está chamando para comunhão. E quem compreende isso sabe que não dá para continuar vivendo do mesmo jeito. Se isso ressoa no seu íntimo, escreva nos comentários algo que ninguém pode ver, mas você sabe que precisa liberar. Um nome, um gesto, uma rendição. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmos 34:18. Você já percebeu como certas situações se repetem ao redor? Pessoas que você tenta ajudar voltam aos mesmos erros. Ciclos que parecem girar sem fim. E você, tentando manter tudo funcionando, começa a se esgotar. Mas há um detalhe que poucos percebem. Quando o Espírito Santo muda a forma de agir, ele começa pelas repetições. Aquilo que se repete demais sem transformação, ele interrompe. Não por impaciência, mas para mostrar que é hora de mudança. E às vezes, isso começa em você, não nos outros. Você acha que precisa esperar o ambiente mudar para que Deus faça algo novo. Mas a verdade é que o Espírito só precisa de um movimento interior, uma permissão íntima, a abertura de um cômodo do coração que ficou trancado por receios que você nem sabe mais de onde vieram. Quando você libera esse espaço, ele entra não para reformar, mas para reconstruir do zero. Não conserta o antigo, ele constrói o novo. E esse novo vem sem a bagagem emocional, sem o desgaste da culpa, sem a exigência de performance espiritual. Esse é um dos segredos mais negligenciados da fé madura. O Espírito Santo se move onde há verdade. E a verdade às vezes não é bonita.
é cansada, é confusa, é contraditória, e ainda assim ele escolhe esse lugar para habitar, porque onde há sinceridade, há solo fértil para a graça. O que te mantém distante não é o erro, mas a tentativa de disfarçar o erro. O que limita o fluir não é tua história, mas o medo de permitir que o Espírito reescreva a tua versão com a tinta da misericórdia. Você não precisa entender tudo agora, nem precisa sentir tudo como antes. Só precisa reconhecer que ainda há algo a ser feito e que esse algo começa por dentro. Não importa quanto tempo passou, não importa quem se afastou, não importa quem desacreditou. O que importa é que o Espírito reconheceu o limite da forma antiga e agora quer inaugurar um novo jeito de se manifestar. Mas isso não será como nos dias de euforia, será nos dias comuns, no toque de leve, no discernimento silencioso, na sabedoria inesperada. A maturidade espiritual que está nascendo em você tem um nome: alinhamento. Quando as decisões exteriores começam a refletir os valores interiores, o Espírito se manifesta com precisão. Não haverá mais dúvidas sobre o que fazer, porque a paz será o árbitro. As portas certas não causarão ansiedade. Os caminhos certos não virão acompanhados de confusão, porque quando Ele guia, tudo encontra seu lugar. Até o que parecia perdido se revela como parte de um plano maior. E você não será guiado por visões extraordinárias ou experiências místicas, mas por convicções profundas e consistentes. O tipo de direção que te faz dormir tranquilo, mesmo sem saber todos os detalhes do amanhã. Porque quem é conduzido pelo Espírito entende que segurança não está em saber tudo, mas em estar no lugar certo, mesmo quando tudo parece incerto. Esse é o novo agir. É nessa dimensão que o Espírito está querendo te levar, não para os altos e baixos da fé emocional, mas para a constância da fé revelada. Talvez você pense que ainda não está pronto, que tem falhas demais, pendências demais, mas eu te digo, o Espírito não está procurando perfeição, está procurando disponibilidade. Não é sobre estar limpo, é sobre estar aberto, porque quem se abre será limpo no processo, quem se entrega será moldado durante o caminho, e quem confia será usado antes mesmo de se sentir preparado. Porque o chamado não vem depois da capacitação. Ele vem antes, para que você dependa dele em cada etapa, e é por isso que ele mudou. Porque você mudou, cresceu. E o que antes te tocava já não te move. O que antes te encantava já não te segura. Porque agora você precisa de algo mais firme, mais verdadeiro, mais real. E esse real não virá dos outros, nem das expectativas externas. Virá de dentro, da comunhão que ninguém vê, da conexão que se constrói em silêncio. Enquanto todos esperam ações, o Espírito está esperando entrega. E essa entrega nem sempre tem palco, mas tem peso eterno. Você não foi esquecido, nem colocado de lado. Está sendo preparado para algo que não pode ser vivido na pressa. Está sendo refinado, ajustado, alinhado. E cada decisão firme que você toma no oculto, cada pensamento redirecionado, cada hábito interrompido, é um passo em direção ao novo agir. O Espírito já está operando, mas sem alarde. E quem tem ouvidos espirituais sabe, percebe, responde. Não precisa de sinais visíveis, porque já tem a convicção dentro do peito. Você foi escolhido para carregar algo que vai além da tua própria história. Há pessoas que serão afetadas pelo teu despertar. Gerações que serão protegidas pela tua rendição. Ambientes que serão transformados pela tua firmeza. E o Espírito sabe disso. Por isso não está te tratando como criança, está te posicionando como alguém que carrega legado. E para isso ele teve que agir diferente, porque o novo nível exige uma nova sensibilidade, um novo olhar, uma nova postura. E mesmo que nem todos percebam o que está acontecendo contigo, você sabe,
sabe que algo está mudando, que o interesse por algumas coisas está diminuindo, que o prazer por certas conversas está desaparecendo, que a vontade de estar em certos lugares já não é mais a mesma. Isso não é tédio, isso é transição. O espírito está mudando tua frequência e tudo o que não combina mais com o novo ciclo começa a se desconectar naturalmente, não por imposição, mas por discernimento. Esse processo pode parecer solitário, mas não é abandono, é separação estratégica, porque para o espírito agir com liberdade, ele precisa de ambientes livres de ruídos. E às vezes o barulho não está do lado de fora, está dentro, nos pensamentos soltos, nos sentimentos desalinhados, nas vontades conflitantes. Mas quando ele encontra uma alma disposta a silenciar, tudo começa a se encaixar. E o que parecia distante começa a se tornar claro. Há lugares que você não acessou ainda, não por falta de oportunidade, mas por falta de prontidão. E o Espírito está te preparando para esses lugares, para liderar sem precisar dominar, para amar sem precisar ser correspondido, para servir sem esperar reconhecimento, porque essa é a marca de quem está cheio dele. Faz o que é certo, mesmo quando ninguém vê. E essa postura atrai favor, proteção e estratégias que você jamais alcançaria sozinho. Você sabe o que é sustentar um lar com palavras firmes, quando por dentro tudo está frágil? O que é sorrir para manter o equilíbrio, mesmo sem forças para si? Isso não é hipocrisia, isso é resistência. E a resistência que você carrega vem de um lugar que nem você soube nomear. Porque quando o espírito se move em silêncio, ele fortalece estruturas internas, sustenta colunas invisíveis, e você só percebe depois, quando olha para trás e entende que não caiu, não porque era forte, mas porque foi segurado. As pessoas ao teu redor podem não perceber o que está sendo moldado. Vão achar que é só mais um momento seu. Vão julgar tuas pausas, tuas ausências, teu recolhimento. Mas não se trata de afastamento, trata-se de alinhamento. E há uma diferença: quem se afasta, foge. Quem se alinha, reposiciona. E o Espírito não te está levando para longe das pessoas, mas para perto de si. Ele está te reposicionando, trocando os móveis internos da tua alma, reorganizando prioridades que estavam fora de ordem. E nessa reorganização, algumas coisas vão deixar de fazer sentido. Algumas conversas não terão mais lugar. Alguns compromissos não se encaixarão mais na tua agenda. E não porque você se tornou insensível, mas porque há um outro ritmo sendo instalado dentro de você. Um ritmo que não responde mais ao imediatismo. Um ritmo que te prepara para decisões maiores. Você foi tirado da pressa para ser plantado na paciência. Porque só quem é paciente consegue sustentar o que o céu quer derramar. Há ciclos que se encerram sem barulho, pessoas que se afastam sem atrito. O Espírito sabe como fechar portas sem ruído. E quando ele age assim, é porque sabe que você está pronto para a próxima etapa. Mesmo que não pareça, mesmo que ainda haja inseguranças, há transições que acontecem sem aviso. E a tua já começou. Está nos detalhes, nos incômodos que surgem em lugares que antes pareciam normais, nas percepções novas sobre coisas antigas. É o céu te alinhando, te limpando, te preparando. Filho, escute-me mais uma vez. Você se lembra da mulher que sofria há tantos anos, carregando uma dor que ninguém conseguia resolver? Ela já tinha tentado de tudo, já tinha gastado forças, já tinha esperado tempo demais. Humanamente parecia tarde, mas dentro dela ainda existia algo que muitos perderam: fé. Ela não precisava tocar o mundo inteiro, ela precisava tocar em mim. E quando decidiu agir em fé, apenas tocando nas minhas vestes, aquilo que anos não resolveram foi transformado em um instante pelo meu poder. Entenda o que eu estou te mostrando. O milagre não começou quando ela sentiu a cura.
O milagre começou quando ela decidiu se mover em fé. Muitos estão esperando sentir primeiro, para depois agir. Mas a fé verdadeira se move antes. A mulher não ficou parada dizendo, se Deus quiser. Ela avançou, ela tocou, ela respondeu. E hoje eu te pergunto com amor, até quando você vai apenas assistir, sem responder ao que eu estou colocando diante de você? Se esta obra tem sido canal da minha voz para falar contigo, fortalecer tua casa, renovar tua esperança, então este é um momento de resposta espiritual. O primeiro comentário fixado está diante de você como um ponto de contato de fé neste momento. Toque no link azul agora. Não ignore este mover, porque há portas que só se abrem quando a fé deixa de ser apenas sentimento e se transforma em atitude. Aquela mulher tocou com fé e meus olhos foram imediatamente até ela. Hoje, eu também estou olhando para quem decide responder. Se esta palavra ardeu no teu coração, toque agora no link azul e responda com fé. Algumas ausências são necessárias para a paz permanecer. Não confunda silêncio com abandono, nem ausência com indiferença. Há momentos em que o Espírito reduz os ruídos ao redor para que você escute melhor o som interior. Aquele som que não vem dos ouvidos, mas da consciência limpa, do coração tranquilo, da paz que ultrapassa o entendimento. Esse é o solo onde Ele quer te estabelecer agora. E quando você aceita esse novo tipo de comunicação, tudo se torna mais leve, porque a leveza do céu não depende da leveza do ambiente, mas da leveza de quem carrega o Espírito. Você não está sendo moldado para um futuro qualquer, está sendo formado para lugares onde só entra quem aprendeu a discernir. Há oportunidades que só se abrem para quem sabe esperar. Há respostas que só chegam para quem não apressa o tempo. O Espírito sabe o que está fazendo e Ele te ama tanto que preferiu pausar, ao invés de permitir que você avançasse sem base. Porque crescer sem raiz é um risco que Ele não está disposto a correr com você. Por isso, o agir agora é silencioso, mas seguro. O que você sustenta hoje em silêncio será visto amanhã com clareza, porque o céu recompensa a constância. Não apenas o esforço, não apenas os dons, mas a constância. E você tem sido constante mesmo sem reconhecimento, mesmo sem retorno imediato. Isso tem peso no invisível, tem força nas regiões celestiais. É por isso que o Espírito continua. Ele viu a firmeza em meio à ausência, viu tua decisão em meio à dúvida e decidiu permanecer, mesmo que de forma diferente, porque essa é a linguagem que você entende agora. E talvez você esteja esperando por um sinal, algo visível. Mas e se o sinal for essa paz que te visita no meio do dia? Ou esse entendimento que você teve agora, ouvindo cada palavra com atenção renovada? O sinal não é sempre espetacular. Às vezes é sutil, discreto, mas poderoso. Como o olhar de Eliseu, que revelou a realidade espiritual ao servo, mesmo diante de um exército inimigo. O Espírito abre teus olhos no tempo certo, e quando você vê o que antes não via, tudo muda. É comum que nesse processo você se sinta distante de algumas pessoas, que certos vínculos pareçam frágeis demais, mas não lute contra isso. Há conexões que foram necessárias por um tempo, mas agora se encerram, não por desprezo, mas por propósito. O Espírito está estreitando os laços, afinando as vozes, trazendo ao teu lado quem tem a mesma frequência e afastando sem briga quem já não anda mais no mesmo compasso. Isso é maturidade espiritual e você está sendo convidado a viver nela. Você já reparou como certas tarefas, antes pesadas, agora parecem mais leves? É porque quando o Espírito guia, Ele também organiza a força. Ele distribui o peso, Ele ajusta a forma como você enxerga cada responsabilidade. E aquilo que parecia grande demais se torna possível.
não porque o fardo mudou, mas porque você mudou por dentro. Isso é o novo agir. Não um milagre que resolve tudo, mas uma transformação que te torna capaz de lidar com tudo de maneira diferente. As estratégias que o Espírito está te dando não virão com anúncios. Virão como ideias simples, mas que abrem caminhos, como palavras certas no momento exato, como gestos pequenos que geram grandes resultados. Você vai começar a notar isso. Coisas que antes pareciam confusas vão se tornar claras, e aquilo que te prendia vai começar a perder força. Porque quando você se alinha com o céu, o que te amarrava aqui perde o poder. Essa liberdade é real, e ela já está começando. E mesmo que o mundo à tua volta pareça seguir o mesmo ritmo, dentro de você, o tempo já virou. Há uma estação nova em andamento. Não está escrita no calendário, mas no teu espírito. É uma estação de sensibilidade, de sabedoria, de renúncias silenciosas. E o Espírito está te guiando sem pressa, porque o que ele está plantando agora é para durar. É para sustentar não só você, mas aqueles que estão sob tua cobertura. Seja em casa, seja em qualquer ambiente que você pisa. Alguns vão te perguntar o que mudou, e você talvez nem saiba explicar, porque não foi uma decisão, foi uma resposta ao novo mover do Espírito. E quando você responde com fidelidade, o céu começa a se manifestar sem que você precise provar nada. A graça que te cobre começa a falar por si, e as pessoas notarão. Algumas se aproximarão por causa disso, outras se afastarão. E em tudo isso, você estará em paz. Porque quem caminha no Espírito não precisa se justificar. O Espírito não te chamou para viver dependendo de confirmações externas. Ele está te ensinando a confiar no que ele já afirmou dentro de você. Porque quem vive de validação se perde na crítica, mas quem vive de convicção permanece mesmo no silêncio. Essa convicção já está sendo selada no teu coração. E mesmo que você ainda não veja todos os frutos, já é tempo de acreditar na semente. Porque o que foi plantado no secreto florescerá no tempo certo. E quando florescer, será para muito além de ti. Agora ouça com atenção. Há uma linha sendo traçada entre o que você foi e o que está se tornando. Não lute contra esse processo. Não se agarre ao que já não serve. Confie que o Espírito está conduzindo cada detalhe, mesmo o que parece fora do controle. Ele não perdeu o comando, ele apenas mudou o caminho. E esse novo caminho pode ser estranho no início, mas se tornará familiar à medida que você avança. E quanto mais avança, mais livre se sentirá. Porque essa é a verdadeira liberdade, ser conduzido pelo Espírito com paz e firmeza. E o que vem depois disso está sendo preparado agora, em camadas invisíveis que tocam teu interior de forma precisa. O Espírito não constrói apressado. Ele trabalha com sabedoria, moldando tua visão para que enxergues não só o próximo passo, mas a profundidade de cada escolha. Nem toda porta será aberta, porque nem toda direção é segura. E é nesse cuidado silencioso que você está sendo guardado. Mesmo sem perceber, foste afastado de caminhos que poderiam ter ferido tua fé mais do que fortalecido. Às vezes, os intervalos que parecem vazios são as pausas necessárias para que tua escuta volte a ser limpa. O Espírito não disputa espaço com barulho. Ele fala quando o ambiente está pronto, quando a atenção está inteira. Há dias em que tudo ao redor parece exigir pressa, mas dentro de você começa a nascer um senso de desaceleração, uma coragem rara, a de esperar. E essa espera não é passiva, é ativa, cheia de escuta, cheia de discernimento, cheia de reverência pelo tempo divino que nunca falha. Algumas das respostas que você esperava vieram, mas não na forma que você queria. Vieram em percepções, em desconfortos, em silêncios que falaram mais que 1000 palavras.
Há momentos em que o não de Deus é o maior presente, porque te poupa de experiências que pareceriam promissoras, mas te esvaziariam por dentro. O Espírito enxerga longe, e por isso ele não responde à tua pressa, mas à tua necessidade. O que ele está preparando em ti exige profundidade, e essa profundidade não combina com atalhos. Perceba como tua sensibilidade tem mudado. O que antes passava despercebido agora te inquieta. O que antes era comum agora já não se encaixa. Isso não é apenas mudança de gosto ou maturidade natural. É o Espírito sinalizando que o novo já começou a operar por dentro. Ele está separando sem dividir. Está selecionando sem excluir. Está refinando sem romper. Porque a preparação que ele está fazendo é sutil, mas transformadora. E quem caminha nesse nível percebe que já não pode andar como antes. O Espírito está te conduzindo para um tipo de obediência que não busca recompensa. Uma fidelidade que não espera retorno imediato. Essa obediência gera frutos que só aparecem depois, mas sustentam muito mais. É o tipo de resposta que alicerça a vida. Não só resolve um momento. Muitos ainda não entenderão esse ritmo, porque estão presos ao imediatismo. Mas você não foi chamado para a pressa. Você foi separado para o peso da eternidade. E isso requer firmeza nas pequenas coisas. Nem tudo o que é invisível é insignificante. Há decisões que você tomou que ninguém notou, mas que alteraram rotas espirituais. Um não dito no momento certo evitou dores futuras. Uma renúncia feita em silêncio abriu espaço para aquilo que está por vir. E isso é o Espírito operando em escala real. Ele age assim, refinando o interior antes de manifestar no exterior. E esse processo é sagrado. Mesmo que não seja celebrado, mesmo que não gere reconhecimento, ele sabe, e isso basta. Continue aqui. Permita que essa voz te acompanhe mais um pouco. Há algo sendo destravado agora, não na emoção, mas na consciência. Se quiser deixar registrado algo que está sendo reposicionado aí dentro, compartilhe de forma sincera. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se agrada do seu caminho. Salmos 37, 23. Esse novo caminho não será marcado por demonstrações externas de força, mas por segurança interior. Você não precisará mais explicar tuas decisões para quem não entende. A paz que carrega será teu argumento, e essa paz será tua companheira. Em situações em que antes você hesitava, agora você saberá como se posicionar. Não com orgulho, mas com clareza. O Espírito está te devolvendo lucidez, e com ela vem a leveza de quem não precisa mais se provar. Apenas seguir com firmeza e simplicidade. Haverá momentos em que você sentirá que está sendo desacelerado por dentro, mesmo enquanto tudo ao redor continua correndo. E isso pode parecer estranho, mas é preciso, porque o Espírito quer te tirar da lógica da pressa e te introduzir na lógica do propósito. Aquilo que tem propósito não precisa de pressa. Quando o propósito é claro, o tempo trabalha a favor. E é isso que está sendo ajustado em ti. Não a velocidade, mas a direção. Porque quando a direção é certa, até a espera se torna produtiva. Algumas pessoas ao teu redor vão estranhar teu silêncio, vão interpretar tua quietude como distanciamento. Mas o Espírito te ensina a não reagir. Nem toda explicação cabe em palavras. Há momentos em que o mais espiritual que você pode fazer é permanecer firme, calado, orando por dentro, vigiando em paz. Essa é a força que ele está forjando em ti. Não a força de quem grita, mas de quem sustenta, de quem ora quando ninguém vê, de quem insiste naquilo que o céu já confirmou, mesmo sem aplausos. Você tem sido instrumento em ambientes que não reconhecem o quanto são beneficiados pela tua presença. Mas isso não tem passado despercebido aos olhos de Deus. O Espírito se move nesses lugares através de ti.
mesmo sem que eles saibam. E esse tipo de influência é rara, é a influência do oculto, a presença que gera transformação mesmo em silêncio, a oração que cobre, a firmeza que protege, a maturidade que preserva. Isso é autoridade espiritual e ela está crescendo em ti. Haverá uma hora em que tudo isso fará sentido com clareza, mas até lá o Espírito continuará te treinando no detalhe, na escolha pequena, no gesto contido, na disciplina diária. Ele não está construindo apenas uma estação de vitória, mas uma vida de consistência. E para isso, ele foca nos hábitos invisíveis, nos pensamentos, nas intenções. Porque são essas camadas que sustentam o verdadeiro impacto. Aquilo que será gerado por tua vida precisa de estrutura. E essa estrutura está sendo reforçada agora. Você está aprendendo o que muitos nunca entenderão, que o silêncio também é resposta, que o recuo pode ser estratégia e que a estabilidade interior é mais valiosa do que o brilho exterior. Essa sabedoria não vem com o tempo, vem com a rendição. E você tem se rendido, ainda que não saiba nomear esse processo. Essa disposição que o Espírito está honrando, ele está revelando direção a quem está disposto a se mover, mesmo que seja devagar. Porque mais importante do que a velocidade é a fidelidade. Existe uma liberdade nova vindo sobre tua vida. Não a liberdade de fazer tudo, mas de não depender de tudo. A liberdade que te separa do excesso, da ansiedade, da comparação. Você começa a perceber que o que antes te definia já não tem mais voz. E esse silêncio é libertador. O Espírito está limpando o teu campo de escuta, tirando os ruídos que distorciam tua percepção. E com isso vem um entendimento novo, uma clareza que se transforma em firmeza, uma firmeza que traz paz. Há marcas do Espírito que não brilham como troféus, mas sustentam como raízes. E são essas marcas que você está começando a carregar. Elas não serão vistas por muitos, mas serão sentidas por todos que se aproximarem. Porque tua presença passará a ser um ambiente, um lugar de abrigo, de discernimento, de sabedoria, de direção. E não será pelo que você diz, mas pelo que você carrega. Esse é o nível de manifestação que o Espírito quer estabelecer em ti. E está acontecendo agora, mesmo que em silêncio. O Espírito não está te fazendo mais forte para que você vença os outros, mas para que você sustente os que ainda não sabem como permanecer. Filho, sou eu quem está falando com você agora. Eu conheço o peso que você carrega em silêncio. Eu vejo as noites em que a preocupação rouba o teu sono, a dor no teu corpo, a aflição pela tua família, os pensamentos que você nunca contou a ninguém. Eu vi cada lágrima, eu vi cada batalha, eu vi quantas vezes você disse dentro de si: eu não tenho mais forças. Foi exatamente assim com Pedro. Depois de uma noite inteira, tentando, trabalhando, insistindo, ele terminou olhando para redes vazias, cansado, frustrado, sem respostas, achando que já não havia mais o que fazer. Mas foi exatamente naquele cenário que eu entrei no barco dele, e hoje eu entro no teu. Escute-me com atenção. Pedro conhecia o mar, mas eu conhecia o milagre. Pedro confiava na experiência dele, mas o impossível não responde à experiência humana. Responde à minha palavra. Quando eu disse: lance novamente a rede, aquilo não fazia sentido para a mente dele, mas Pedro decidiu me obedecer. E foi naquela obediência que o milagre rompeu a lógica. As redes transbordaram, o barco quase não suportou, porque quando alguém responde com fé à minha voz, o natural perde o controle. E hoje eu te pergunto: você vai continuar olhando para as redes vazias ou vai responder à minha voz? Se esta obra tem sido instrumento nas minhas mãos para alimentar tua fé, fortalecer tua alma e levar minha palavra até tua casa,
Então este também pode ser o teu momento de resposta. Assim como Pedro precisou lançar aquilo que estava em suas mãos, eu também estou olhando para o teu coração agora. Desça até o primeiro comentário fixado, toque no link azul e apresente diante de mim o teu gesto de fé. Pedro não viu primeiro para depois obedecer. Ele obedeceu primeiro e então viu: filho, muitos querem o milagre, poucos respondem ao meu chamado. Se você crê na minha palavra, toque agora no link azul com fé e deixe-me fazer na tua vida aquilo que só eu posso fazer. Mantém relações que nem todos valorizam e ainda assim mantém a esperança viva. Esse cuidado silencioso é o campo onde o Espírito floresce. Ele reconheceu os limites da forma antiga e agora trabalha de modo mais profundo. Tudo que antes se movia com rapidez emocional, agora ganha consistência, paciência e discernimento que ninguém pode medir, mas que produz frutos reais. Você já percebeu que algumas pessoas ao redor começaram a perceber mudanças sutis? O jeito como você lida com conflitos, como administra conversas difíceis, como mantém equilíbrio em meio a pressões externas, mostra que há algo diferente. O Espírito opera naqueles que aprendem a permanecer firmes na fé, mesmo quando a visibilidade é mínima. Esse agir silencioso constrói confiança, honra e paz. Ele é invisível aos olhos apressados, mas inabalável para quem entende o mover de Deus em cada detalhe. As escolhas que você tem feito agora não são grandes atos espetaculares. São decisões pequenas, repetidas, consistentes, mas que carregam o peso do eterno. Não se trata de movimento grandioso, mas de constância silenciosa. Cada gesto, cada palavra contida, cada ação tomada sem necessidade de validação externa é um tijolo no alicerce do que Deus está formando. Isso é tão poderoso quanto qualquer milagre visível. É a fé agindo no tempo certo, da maneira certa. O Espírito está revelando que, às vezes, avançar não significa correr. Avançar significa permanecer atento ao movimento interno que só você percebe. Às vezes, parar é avançar. Observar é agir. E o silêncio que parece vazio é, na verdade, cheio de sinais. Cada instante de escuta interna é como uma semente sendo plantada no solo da sua alma. Essas sementes vão brotar no tempo exato, trazendo resultados que ninguém mais poderia produzir, exceto o toque divino. Você já sentiu que há uma transformação acontecendo, mas não sabe explicar exatamente onde? É a percepção espiritual sendo refinada. O Espírito começa a abrir janelas internas que antes estavam fechadas, revelando discernimento sobre pessoas, situações e decisões. Você começa a enxergar sem precisar pressionar, a sentir sem depender do externo, a ouvir sem precisar de aplausos. Tudo isso é parte do novo mover do Espírito, que reconheceu o limite e escolheu agir de forma mais profunda e madura. Alguns momentos são difíceis, porque a visão humana ainda tenta medir resultados imediatos. Mas o que o Espírito está fazendo não depende de tempo terreno. É construção de eternidade. Aquilo que parece lento na realidade é o alinhamento perfeito de recursos internos e externos. Você percebe sinais que outros não veem, sente direções que não se explicam com lógica, entende movimentos que parecem desconexos. Tudo isso é o plano de Deus sendo estruturado com precisão e cuidado. Os relacionamentos ao teu redor também estão sendo afetados. Pessoas que antes estavam próximas podem se distanciar, não por rejeição, mas porque o novo nível exige compatibilidade espiritual. O Espírito seleciona, ajusta e prepara o ambiente em que você deve atuar. E aqueles que permanecem, mesmo sem perceber, vão se beneficiar da transformação que está sendo feita em você. A fidelidade silenciosa tem impactos que ninguém mensura.
mas o céu registra com clareza. Mesmo quando surgem críticas ou incompreensões, o Espírito te fortalece para que nada desequilibre a essência. O que antes poderia causar desânimo agora se torna oportunidade para crescer em paciência, sabedoria e amor. Cada situação complicada se torna laboratório de fé e resiliência. E você percebe que a força verdadeira não está em resolver todos os problemas, mas em manter a coerência interior, mesmo quando o mundo externo não reconhece. O agir do Espírito também está manifestando discernimento nas escolhas cotidianas. Coisas que antes pareciam triviais, agora possuem importância estratégica. Um silêncio na hora certa, uma decisão ponderada, uma palavra contida, tudo passa a ter valor infinito. É como se cada detalhe estivesse sendo reordenado, testando tua sensibilidade, moldando tua visão para que nada mais passe despercebido. Esse novo jeito de agir é profundo, silencioso, mas altamente eficaz. A paciência é agora o teu maior aliado. Ela não é simples esperar, é agir com atenção ao movimento interno que revela a direção. Cada passo medido, cada decisão refletida, cada interação pensada é construção de estabilidade duradoura. O Espírito trabalha naqueles que aceitam o ritmo divino, e essa aceitação gera resultados que surpreendem até os que tentam julgar. O poder do agir silencioso é real e está sendo formado em você. Eu creio no plano de Deus. Ele não permite que nada se perca, mesmo o que parece insignificante aos olhos humanos. O Senhor firma os passos do homem bom e se deleita no seu caminho. Salmos 37, 23. Você percebeu que está se tornando referência sem precisar provar nada? É o efeito do agir silencioso do Espírito. As pessoas sentem sua presença transformadora, mesmo sem saber explicar. Sua postura transmite autoridade, confiança e serenidade. Isso não vem de autopromoção, mas de alinhamento com o céu. Cada detalhe do teu comportamento agora é reflexo de um processo maior acontecendo dentro, impactando todos que convivem com você. O Espírito também está ensinando que nem todo movimento precisa ser visível. A verdadeira liderança espiritual começa em atitudes discretas. Um gesto de paciência, uma palavra de encorajamento, uma decisão correta tomada no oculto, tudo isso gera efeitos multiplicadores. A diferença entre visibilidade e impacto está na profundidade. E você está aprendendo que, às vezes, o que não é visto produz os maiores resultados. Algumas portas que você esperava abrir se mantêm fechadas. Mas essa é a proteção divina trabalhando. Nem toda oportunidade imediata é benéfica. O Espírito está redirecionando seus passos, alinhando-os àquilo que durará. Enquanto isso, você desenvolve sensibilidade para perceber sinais sutis, aprender com o silêncio e aguardar o tempo perfeito. É um aprendizado que gera independência espiritual e segurança interna, sem depender do mundo. As relações familiares também estão sendo ajustadas. O Espírito reconheceu limites e reorganiza sua atuação em casa, para que cada palavra, cada gesto, cada cuidado tenha propósito real. É um processo que exige paciência e consciência, mas traz equilíbrio duradouro. A forma como você lida com os que estão sob sua responsabilidade agora será reflexo de maturidade espiritual, não de reatividade emocional. Cada detalhe importa. A percepção que você desenvolve agora permite identificar o que realmente agrega valor. Amigos, conselhos, hábitos, rotinas, tudo é filtrado pelo discernimento que o Espírito está cultivando. O que antes parecia urgente, agora é avaliado com clareza. E essa clareza evita dispersão, frustração e esforços desnecessários. Você começa a se tornar especialista em priorizar o que tem efeito real e eterno, não superficial.
A influência que você exerce nos ambientes que frequenta não é mais medida por visibilidade, mas por consistência. Seu comportamento se torna referência não por palavras, mas por integridade. O Espírito forma líderes silenciosos, cuja presença muda a atmosfera sem que ninguém perceba e cuja fidelidade cria legados duradouros. Esse é o novo mover que você está experimentando. Profundo, discreto e eficaz. Os desafios não desaparecem, mas a forma como você os encara muda radicalmente. Antes, a pressão podia abalar seu equilíbrio. Agora, o mesmo desafio se torna oportunidade de reafirmar a fé interna. O Espírito ensina que a estabilidade é cultivada na constância, não na euforia. Você passa a perceber que a paz verdadeira não é ausência de dificuldade, mas presença de alinhamento com a ação divina em todos os momentos. O silêncio que antes parecia vazio, agora se revela cheio de instruções. Cada intuição, cada sensação de alerta, cada detalhe que passa despercebido por outros é comunicação divina. O Espírito ensina a valorizar essas percepções sutis, a confiar nelas e a agir de acordo com elas. Assim, a segurança interna cresce e você descobre que os movimentos mais discretos produzem os maiores resultados. Você começa a perceber que a responsabilidade que carrega não é apenas um peso, mas uma forma de influência. Cada atitude certa, cada escolha equilibrada, cada gesto discreto tem impacto espiritual. Pessoas se beneficiam do que você mantém com coerência. O que é invisível aos olhos humanos é altamente visível aos olhos do céu. Essa consciência transforma a forma como você encara decisões e relacionamentos, tornando-os estratégicos e maduros. A vigilância silenciosa que você mantém agora é a chave para proteção e discernimento. Não é ansiedade, não é medo, é atenção plena àquilo que o Espírito indica. Esse estado permite que você identifique sinais antes que se tornem problemas. Reconheça oportunidades antes que passem despercebidas e estabeleça limites com sabedoria. É um aprendizado sutil, mas transformador, que molda caráter e gera confiança duradoura. A constância nas pequenas coisas agora é mais importante que os grandes gestos. Cada escolha repetida, cada detalhe observado, cada cuidado mantido é sinal de maturidade espiritual. O Espírito valoriza a fidelidade oculta, porque ela é base para conquistas maiores. Quando você entende isso, passa a viver com uma percepção diferente, priorizando aquilo que gera frutos duradouros, mesmo quando ninguém nota. A forma como você administra relacionamentos e responsabilidades muda radicalmente. Há um discernimento novo que te faz escolher palavras, gestos e horários de forma estratégica. O Espírito quer que você seja um canal de equilíbrio que inspire, proteja e transforme. Isso não depende de esforço humano, mas de abertura interna e sensibilidade ao mover divino. A influência silenciosa é mais poderosa que qualquer demonstração visível. A paciência se torna uma força. Ela não é espera passiva, mas ação consciente em alinhamento com o Espírito. Cada situação é avaliada com clareza, cada passo calculado com prudência. A serenidade cresce e a pressão externa já não desequilibra. O agir silencioso do Espírito ensina que resultados visíveis são consequência de atitudes constantes e bem orientadas, não de urgência ou exposição. Você aprende que a transformação verdadeira não depende de aplausos, mas de coerência. O silêncio que antes parecia vazio agora é fonte de autoridade, discernimento e equilíbrio. O Espírito ensina que cada gesto discreto tem valor eterno e que a presença firme e constante é mais impactante do que qualquer demonstração emocional. Isso redefine a maneira como você se relaciona com o mundo e com Deus.
O ritmo da vida começa a ser guiado de dentro para fora. O Espírito está ajustando teu tempo, tua atenção e tuas prioridades. O que antes parecia disperso, agora encontra direção. Cada decisão tomada com discernimento se torna estratégica. Cada escolha com paciência se transforma em estabilidade. E cada gesto alinhado gera influência positiva em pessoas e ambientes ao redor. A confiança se torna um ponto de referência interna. Não depende de validação externa, mas da certeza de que cada passo tomado com coerência e fé é reconhecido por Deus. Essa confiança gera paz, estabilidade emocional e clareza de propósito. O Espírito está ensinando que a segurança verdadeira nasce da fidelidade silenciosa e não da aprovação alheia. O agir do Espírito agora se manifesta na capacidade de observar sem reagir precipitadamente. Cada situação, cada conflito, cada desafio é analisado com discernimento. O silêncio deixa de ser ausência e se torna força. A observação estratégica permite decisões corretas, impacto duradouro e proteção do que é sagrado. É assim que a maturidade espiritual se manifesta. E nesse estado, você passa a reconhecer sinais sutis que antes não percebida. O Espírito comunica-se por meio de intuições, sensações e insights que guiam cada passo. O que era invisível agora se torna indicativo. Você aprende a confiar nessa comunicação interna, a discernir e a agir com sabedoria, transformando situações complexas em oportunidades de crescimento e impacto. Filho, ouça-me com toda a atenção agora. Você se lembra de Bartimeu? Aquele homem estava à beira do caminho, esquecido por muitos, limitado pelas circunstâncias, acostumado a depender dos outros, mas dentro dele ainda havia algo que ninguém conseguiu arrancar. A fé de que eu podia mudar a história dele. Quando ele ouviu o que eu estava passando, ele não ficou em silêncio. Ele gritou, mesmo quando tentaram calá-lo. Ele gritou mais alto, porque quem realmente crê não deixa o medo, a vergonha ou a opinião dos outros impedir uma resposta. E foi naquele clamor insistente que eu parei. Preste atenção nisso. No meio da multidão, eu parei por causa de um homem que decidiu responder com fé. E hoje eu te pergunto, o que está tentando calar a tua fé? O medo? A dúvida? O pensamento de que não vai mudar? Bartimeu poderia ter permanecido parado à beira do caminho, mas ele escolheu responder. E foi essa resposta que mudou tudo. Filho, se esta obra tem sido a minha voz te alcançando, fortalecendo tua alma e sustentando teu coração, então não permaneça apenas observando. Assim como Bartimeu clamou e respondeu ao meu chamado, responda você também. Desça agora até o primeiro comentário fixado. Toque no link azul. Faça o teu ato de fé neste momento, porque muitos me ouvem, mas aqueles que respondem com fé vivem aquilo que outros apenas desejam. Bartimeu saiu daquele dia enxergando, porque a fé dele não ficou presa dentro do coração. Ela virou ação. Se você crê, toque agora no link azul, porque eu ainda paro para aqueles que me respondem com fé. A direção do Espírito. Cada momento de reflexão permite avaliar situações com clareza. O que antes era ação impulsiva, agora se torna ação consciente. Esse processo prepara você para impactos maiores, protegendo sua energia, fortalecendo a fé e ampliando a visão de longo prazo. As responsabilidades se tornam oportunidades de influência. Cada gesto cuidadoso, cada escolha sensata, cada atitude correta, mesmo que invisível, gera efeitos que se multiplicam. O Espírito mostra que quem administra bem o pequeno recebe autoridade sobre o maior. E essa autoridade silenciosa transforma casas, lares, ambientes e relações de forma duradoura. O discernimento se amplia. Você passa a identificar o que deve ser preservado e o que deve ser deixado ir.
Cada relacionamento, cada compromisso, cada hábito é avaliado com clareza e sabedoria. O Espírito mostra que a consistência nas pequenas decisões molda resultados extraordinários e que a fidelidade silenciosa gera influência real. O ritmo interno se fortalece. O Espírito ajusta a tua percepção, prioriza a tua atenção e dirige tua energia para o que é essencial. O que antes dispersava seus esforços agora é filtrado. O que antes causava inquietação agora é interpretado com calma e clareza. Esse alinhamento interno gera estabilidade, discernimento e capacidade de agir no tempo certo. O impacto do agir silencioso se revela nos detalhes. Um gesto, uma palavra, um olhar estratégico produzem transformações que ninguém nota, mas que têm efeitos eternos. O Espírito ensina que a verdadeira força está na constância, na coerência e na fidelidade discreta. É assim que o mover divino se manifesta, mudando vidas, ambientes e perspectivas. A maturidade se consolida quando você aprende que não precisa provar nada para ninguém. O Espírito guia através da confiança interna, não da aprovação externa. A paz, a sabedoria e a clareza passam a ser indicadores de direção. E você percebe que a fidelidade silenciosa é o que sustenta o crescimento espiritual, a influência e a estabilidade duradoura. O agir do Espírito agora se manifesta na capacidade de manter equilíbrio, mesmo diante de conflitos e pressões externas. Cada escolha ponderada, cada palavra medida, cada gesto pensado é expressão de discernimento e maturidade. Essa postura protege você e influencia positivamente aqueles ao redor, criando ambientes de harmonia e segurança. A visão interna se torna mais apurada. Você percebe padrões, identifica oportunidades e evita armadilhas. O Espírito ensina a agir não pela emoção, mas pela consciência alinhada. Essa sensibilidade silenciosa gera segurança e confiança. Cada passo dado é mais seguro, cada decisão tomada tem base sólida e o impacto alcança pessoas e situações de maneira estratégica. O silêncio deixa de ser ausência e se torna força. Você aprende que a presença constante e coerente é mais valiosa que demonstrações externas de fé. Cada atitude equilibrada, cada escolha consciente e cada cuidado discreto reforçam a autoridade interna e geram transformação duradoura. O Espírito está formando uma liderança silenciosa, firme e estratégica. A paciência se consolida como instrumento de poder. Não é espera passiva, mas ação consciente, em harmonia com o Espírito. Cada situação é analisada, cada passo avaliado, cada decisão ponderada. Essa paciência transforma desafios em aprendizado e fortalece a fé. Você começa a perceber que a constância produz frutos que nenhuma precipitação alcançaria. A fé agora se manifesta em confiança interna, não depende de evidências externas, mas da certeza do agir do Espírito em cada detalhe. O que antes causava ansiedade agora é avaliado com discernimento. A presença divina se torna guia constante, ajustando escolhas, fortalecendo decisões e garantindo estabilidade em todos os ambientes da vida. O impacto da transformação silenciosa se revela nos relacionamentos, nos ambientes e nas responsabilidades. Cada gesto consistente gera efeitos multiplicadores, protegendo e influenciando aqueles ao redor. O Espírito ensina que a coerência interna é a base de qualquer liderança e que a fidelidade silenciosa produz frutos duradouros que ninguém pode medir, mas que o céu registra. A percepção espiritual é ampliada. Você começa a notar sinais sutis, intuições e alertas que antes passavam despercebidos. O Espírito comunica-se por meios discretos, guiando cada passo. A atenção ao detalhe, a capacidade de ouvir e observar,
e a ação consciente a partir dessas percepções fortalecem sua estabilidade e aumentam a eficácia do mover divino em sua vida e nos ambientes que frequenta. A influência que você exerce se manifesta no equilíbrio, na paciência e na constância. Cada gesto calculado, cada palavra ponderada e cada atitude discreta produz efeitos permanentes. O Espírito ensina que a verdadeira autoridade não é visível, mas sentida. E quem reconhece esse mover aprende a valorizar a fidelidade silenciosa, que sustenta não apenas a vida própria, mas gera impacto duradouro ao redor. O agir do Espírito também cria discernimento sobre pessoas e ambientes. Você percebe o que antes passava despercebido, sente intenções ocultas e entende comportamentos sem precisar de explicações externas. Essa percepção se torna ferramenta para proteger, guiar e influenciar de forma estratégica. O silêncio do Espírito é um convite à escuta profunda, e quem atende aprende a agir com eficácia sem depender de aprovação humana. A maturidade que está nascendo em você transforma a rotina diária. Cada obrigação, cada responsabilidade, cada cuidado é abordado com calma e clareza, e não mais com pressa ou ansiedade. As tarefas que antes pareciam pesadas agora se encaixam naturalmente no fluxo do seu dia. O Espírito transforma a forma como você encara a vida prática, tornando cada gesto e decisão alinhado com um propósito maior. Você começa a perceber como algumas pessoas ao redor mudam sua postura diante de você. Nem sempre reconhecem conscientemente, mas sentem a diferença na sua presença. Essa influência silenciosa é fruto do agir do Espírito em sua vida. Ele reconheceu o limite anterior e decidiu atuar de maneira mais estratégica. Não é sobre controle, mas sobre impacto sutil, profundo e duradouro que constrói confiança sem precisar de demonstração. As responsabilidades que você mantém, mesmo sem reconhecimento, se tornam instrumentos de transformação. Cada decisão equilibrada, cada gesto ponderado, cada palavra medida gera efeitos multiplicadores. O Espírito ensina que a fidelidade no oculto produz resultados maiores do que qualquer ação visível. A constância se torna autoridade e a consistência se torna legado. É um mover que opera nos bastidores, mas cujos frutos alcançam muitos. O silêncio que parecia vazio agora é espaço de escuta. O Espírito opera nesses intervalos para ensinar paciência e discernimento. É nesse lugar que a força interior se fortalece. Aquele que aprende a agir com prudência, a ouvir sem pressa e a decidir sem impulso, recebe uma forma de liderança espiritual que não depende de aplausos. Cada detalhe da vida cotidiana se transforma em um campo de treinamento para algo maior. Você percebe que algumas escolhas passam a ter peso que antes não tinham. Pequenos gestos de atenção, palavras ponderadas e decisões discretas começam a gerar impacto. O Espírito trabalha na consistência. Cada movimento é avaliado não pelo efeito imediato, mas pela influência duradoura. A forma como você se mantém firme nos detalhes mostra ao céu que está pronto para responsabilidades maiores, construindo uma trajetória sólida. A paciência agora é poder, não é espera passiva, mas ação consciente. Cada situação é observada, cada passo avaliado, cada decisão ponderada. Essa paciência transforma desafios em oportunidades de crescimento e fortalece a fé. Você percebe que os resultados duradouros vêm da constância, não da pressa. A fidelidade no detalhe revela maturidade que ninguém poderia produzir sozinho. O Espírito trabalha em camadas invisíveis. Sua percepção se afina, seu discernimento se fortalece e seu comportamento se alinha com princípios eternos. Você começa a sentir sinais sutis que guiam cada passo.
intuições, alertas e insights se tornam instrumentos estratégicos. O agir silencioso do espírito transforma cada detalhe da sua rotina em oportunidade de influência positiva, protegendo e impactando o ambiente ao redor. Eu creio no plano de Deus, mesmo quando não entendo todos os movimentos que Ele faz. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Você percebe que a transformação não depende da opinião dos outros. Ela se manifesta na coerência interna, na fidelidade cotidiana, na integridade silenciosa. Cada gesto, cada escolha, cada atitude, mesmo sem visibilidade, gera impacto duradouro. O Espírito ensina que a verdadeira influência nasce da consistência e não da necessidade de reconhecimento. Esse aprendizado muda relações, ambientes e perspectiva de vida. O agir do Espírito se torna evidente nas respostas estratégicas que você começa a dar. Você percebe o momento certo de falar, de agir e de se calar. A sensibilidade aumenta e o discernimento se aprofunda. Cada decisão é medida, cada gesto tem propósito e o impacto se multiplica. O mover silencioso que antes parecia inativo agora revela maturidade e clareza, mostrando que a fidelidade oculta produz resultados duradouros. O silêncio se transforma em espaço de poder. A forma como você mantém equilíbrio diante de desafios e pressões externas gera autoridade natural. O Espírito ensina que presença firme não depende de ruído, mas de constância. Cada decisão tomada com paciência, cada gesto ponderado, cada palavra medida, transforma a realidade à sua volta. Essa influência discreta é duradoura e estratégica, mostrando o agir divino de maneira eficaz. Você percebe como sua presença influencia sem esforço. Pessoas ao redor sentem a diferença, mesmo sem compreender. Essa autoridade silenciosa é fruto do agir estratégico do Espírito. Ele molda seu caráter, fortalece seu discernimento e aumenta sua capacidade de impactar. O mover divino em sua vida não precisa de visibilidade para ser real. Cada detalhe do dia a dia se torna veículo de transformação e proteção. A percepção espiritual se amplia. Você identifica padrões, oportunidades e desafios antes invisíveis. O Espírito ensina a agir com consciência, baseando cada movimento na direção interna que ele indica. Essa sensibilidade transforma decisões, fortalece relacionamentos e mantém estabilidade emocional. O agir silencioso do Espírito cria líderes discretos, cuja influência é profunda e duradoura, mesmo sem reconhecimento externo. As escolhas diárias passam a ser estratégicas. Cada decisão, palavra e gesto é ponderado à luz do discernimento que o Espírito fornece. O que parecia trivial se torna relevante. O agir consciente transforma ambientes, fortalece lares e protege relacionamentos. Escute o que o Espírito te diz agora. Pare por um segundo. A mensagem foi entregue, mas o teste do seu coração começa neste exato momento. Eu preciso provar a tua fé, assim como provei a de Abraão. Ele não esperou o milagre chegar para depois obedecer. Ele subiu o monte com o que tinha de mais precioso, pronto para entregar tudo no meu altar. Ele entendeu que para viver uma promessa que nunca viu, precisava plantar uma semente que ele nunca havia liberado. Você diz que me ama, mas será que confia em mim o suficiente para honrar a minha obra antes de fechar este vídeo? Pare tudo o que você está fazendo agora. Não ignore este toque que ecoa na sua alma e faz o seu peito queimar. Não saia daqui sem selar a sua aliança. Desça agora mesmo até o primeiro comentário fixado. Clique no link azul e garanta o seu acesso reservado VIP. Coloque a sua semente de fé agora. Se você quer que o meu arcanjo acampe ao redor da sua casa e proteja a sua família contra todo ataque das trevas,
Demonstre que você me teme e que acredita nesta obra acima de qualquer dúvida ou avareza. Não hesite. O altar está pronto e o céu está observando a sua mão. O tempo de apenas ouvir acabou. Agora é o tempo de agir. Clique no link azul agora, plante a sua semente de fé e confirme de uma vez por todas a sua posição no meu reino. Eu sou o teu escudo, mas a tua semente é a chave. Clique no link azul e assuma o seu lugar agora.